Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna Veiga. Nessa live de hoje a gente vai estar falando sobre um obstáculo que muitas pessoas enfrentam aí quando querem harmonizar suas casas, que é não ter o apoio da família, não ter o apoio das pessoas que moram com você para harmonizar a sua casa. Quando a pessoa vê um vídeo meu, começa a descobrir o que é o Feng Shui, começa a se animar com isso, ela vai pra família dela, vai contar, olha, aprendi um tal de Feng Shui, e aí eu quero harmonizar minha casa. E muitas vezes o que acontece? As pessoas que moram com ela, os familiares, né, ou quem quer que seja que more com ela, pega e não acredita, tira sarro, fala, bem capaz que você vai acreditar nisso aí, que você vai mudar uma decoração da tua casa e vai melhorar financeiramente, que você vai mudar a posição, vai colocar a cor certa e vai melhorar a tua saúde. Você tá sendo boba, né? Tiram sarro de você, falam que você tá doida, falam que você tá louca, que não vai dar certo, que vai falar, você vai gastar dinheiro com isso aí, você vai ficar se frustrando com isso aí, vai ficar se iludindo, desiste que não vai dar certo, vai fazer uma coisa, vai te ocupar. Ou ainda, né, as pessoas acham que tem alguma coisa a ver com religião, então fala, você vai mexer com isso aí é coisa de macumba, isso aí é coisa de, quem mais que falam? Tá relacionado com alguma religião, vai mexer, vai, né, colocar um monte de coisa indiana na casa, vai encher a casa de coisa estranha, de coisa chinesa. Então, assim, tem muitos preconceitos com relação ao Feng Shui, e isso é muito, 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 muito comum que as pessoas tenham esse obstáculo, tá? Óbvio, tem pessoas que não têm, que chegam em casa e aí o marido, os filhos, a esposa acham super bacana, apoiam, falam, que legal, vamos fazer, né? Legal que você vai aprender, se precisar de ajuda, vamos fazer junto, né? Tem esses casos, mas assim, do que eu acompanho, as minhas alunas e as pessoas que me seguem nas redes sociais, a maioria não tem esse apoio dentro de casa e além de não ter o apoio, tem a resistência dentro de casa, né? Então, assim, eu até tenho um exemplo de uma aluna minha, a Ângela Castro, lá do Rio de Janeiro, ela, muito querida, muito fofa, e ela me contou que uma vez ela tem 60 e poucos anos, eu não lembro exatamente agora quantos, mas ela tem 60 e poucos anos, e ela falou, Bruna, aqui em casa não adianta, meu marido não me ajuda, ele não acredita, ele não me apoia, e aí sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar ele ir dormir, pra daí eu fazer as coisas aqui dentro de casa. Aí ela diz que movimenta o sofá pra lá, pra cá, puxa, dá um jeito dela, né? Aí ela diz que foi pendurar o baguá na casa dela pra proteger as energias. Aí não conseguia achar o martelo do marido, começou a dar pro baguá com o que ela tinha lá com um pedaço de pau. Então assim, se virando pra fazer, porque não tinha um apoio dentro de casa, né? Mas assim, esse exemplo da Ângela e de inúmeras alunas minhas que não têm o apoio dentro de casa, elas, com certeza absoluta, elas entenderam a diferença, né, de você se comprometer com você, com o que você acredita. E a Ângela e as outras alunas que foram lá e fizeram mesmo assim, sem ter o apoio da família, elas demonstram o que é o comprometimento, né, da pessoa ir lá e fazer independente dos outros, fazer por ela, porque ela sentiu, ela teve a motivação, ela tinha uma dor que ela queria resolver, então ela foi lá e fez mesmo assim, do jeito que dava, com o que tinha, sem escutar as possíveis desculpas que devem ter passado muitas pela cabeça dela, hein, pra não fazer, mas mesmo assim ela foi lá e fez, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas, quando tem essa resistência dentro de casa, elas acabam paralisadas por causa disso, elas paralisam, elas param e aí elas falam, não, então se aqui dentro de casa as pessoas não vão me ajudar, vão ficar tirando sarro de mim, então eu não vou fazer, né? E aí elas desistem de harmonizar suas casas, principalmente aquelas pessoas que dependem financeiramente dos outros da casa. Então às vezes depende financeiramente de um filho ajuda financeiramente, ou o marido, ou a esposa, né? Alguma outra pessoa
banca financeiramente ela, e aí ela fica mais dependente ainda da opinião do outro, né? Se o outro não quer que faça, não vai fazer, porque vai comprar um cristal, tem que pedir dinheiro para comprar um cristal para o outro, né? Então aí a pessoa realmente tende a desistir da harmonização. E se você tem esse caso, né, de você travar por causa dos outros, e principalmente porque você depende financeiramente dessa outra pessoa que não aprova as tuas harmonizações, aí que você tem que usar de uma vez por todas as forças que você tem dentro de você de fazer com o que você tem. Fazer com o que tiver na tua casa, começar a harmonizar a tua casa, justamente para você se fortalecer, fortalecer a tua autoestima, fortalecer a tua autoconfiança e começar de alguma maneira, encontrar meios ou, enfim, se abrir para o universo de encontrar maneiras de não depender mais financeiramente dessas pessoas e não continuar se privando de fazer o que você quer por causa da opinião de outras pessoas que você depende financeiramente, né? Então, imagina, ter que pedir dinheiro pro outro para fazer uma coisa que você quer. Isso é muito frustrante, né? Então, assim, se você se vê hoje nessa situação, saiba que tem solução. E a harmonização da casa, ela ajuda justamente com isso, porque você vai estar trabalhando posição de comando, você vai estar trabalhando a área da espiritualidade, que ela é a nossa conexão com a gente mesma, trabalhando a área do trabalho, da gente encontrar os nossos meios, os nossos caminhos, trabalhar a área dos clientes, trabalhar a área da prosperidade, trabalhar a área do reconhecimento, trabalhar a área do relacionamento, né? Se você quer continuar, aceita, tudo bem, ser dependente financeira de outra pessoa, mas mesmo assim, a pessoa te reconhecer e vocês terem um acordo mais amigável, dela não ficar segurando as rédeas do que você vai fazer ou limitando o que você quer ou não fazer, né? Vocês realmente terem uma separação, ó, beleza, então, né? Você cuida dessa parte financeira, eu cuido das outras partes, ter o acordo de vocês, mas o que você for fazer com a tua parte do dinheiro é coisa sua, né? E não ficar devendo satisfações para os outros. Então, se você tem essa realidade, não quer mudar ela, mas quer ter mais independência nas tuas atitudes, nas tuas escolhas, a tua harmonização vai ajudar justamente nisso, inclusive nisso também, né? E assim, você ser independente das outras pessoas sinceramente é uma coisa inexplicável, né? Porque imagina, tudo que você vai fazer, você tem que pedir autorização para uma outra pessoa. Tudo que você vai fazer, você tem que depender das outras pessoas. Eu sempre tive um exemplo muito grande, muito forte dentro de casa, que é a minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi mega independente, assim, de todo mundo. Financeiramente, nas escolhas dela, em tudo que ela faz, assim, ela totalmente, sempre foi, né? Eu sempre tive esse exemplo muito grande dentro de casa, que foi a minha mãe. Então, o que acontece? A minha mãe, o meu avô, ele tem uma empresa, né? Faz alguns anos que ele tem essa empresa e a empresa do meu avô, ela é bem sucedida, né? Então, o que acontece? A minha mãe, em um momento da vida dela, não foi sempre assim, né? Ele teve os momentos de perrengue dele, ele teve as lutas, teve, né, toda a batalha dele para conquistar o que ele conquistou. E quando a minha mãe era criança, ela não tinha condições mega favoráveis, né? Inclusive, ela me fala que várias e várias vezes ela estava no ônibus com a minha avó comprava camiseta mais simples, assim, né? Mais lisa, tipo essa. Aí ela fazia uns bordados, assim, para vender. Então a minha avó saía com uma sacolona, assim, de blusa para sair vendendo. E aí a minha mãe ia junto, porque não podia ficar em casa sozinha, né? Não era o horário do colégio. Daí ia junto com a minha avó quando ela era criança. E quando a minha avó, quando elas entravam no ônibus, tinha as pessoas que passavam oferecendo, né? Para comprar bala, comprar salgadinho, amendoim, essas coisas, né, que oferecem. E muitas vezes a minha mãe queria, né, e a minha avó não tinha ali R$1, R$2 para comprar o que a minha mãe queria ali pedir para ela, né? Então, assim, não foi sempre 100% favorável para eles, mas eles, né, tiveram as lutas e as glórias também. E chegou um momento da vida do meu avô que ele conseguiu prosperar financeiramente, teve a empresa dele, e mudou bastante a realidade deles, né?
mas nem por isso a minha mãe, ela pegou e nesse momento que o meu avô prosperou financeiramente, ela ficou dependendo financeiramente dele. A minha mãe nessa época trabalhava em outro lugar e ela poderia muito bem na época ter, então agora meu pai tá mais tranquilo, né? Ele, óbvio, oferecia, né, para ajuda financeira, ajuda para construir a casa. Nessa época minha mãe já me tinha, já estava casada, estava começando, né, a ter a vida dela, a se desenvolver sozinha, e o meu avô ofereceu por muitas vezes ajuda. Mas a minha mãe, ela queria pelo menos tentar por ela mesma, né, e alcançar os méritos dela, as coisas dela, e de fato ela conseguiu, né? Ela é uma mulher bem-sucedida, ela é uma ótima empresária, administradora, e ela sempre conquistou muito as coisas dela, assim, pelo trabalho dela e pelo suor dela. E isso independente também do meu pai. Minha mãe e meu pai, eles são casados desde antes de eu nascer, né? E o meu pai também é empreendedor, tem a empresa dele, né? Começou a empreender inspirado na história do meu avô. Mas assim, a minha mãe, ela sempre foi muito independente do meu avô, do meu pai, da mãe dela, né, da minha avó. Ela sempre fez por ela, porque ela sempre quis, ela sempre me falou, Bru, eu poderia aceitar, né, eu jamais, não, né, se algum dia eu passar uma necessidade, precisar aceitar uma ajuda de outra pessoa, eu vou aceitar. Mas enquanto eu puder fazer por mim mesmo, eu vou fazer. Porque se eu quiser dizer um não para outra pessoa, se eu quiser impor os meus limites, se eu quiser fazer o que eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer. Então, assim, ela sempre quis ter essa independência dela para ela fazer o que ela quiser, para ela ser independente. Então, a minha mãe, ela tem os gastos dela, né? Pode ter gente que julgue que os gastos dela são superficiais, que não tem necessidade de gastar com o que ela gasta muito dinheiro, mas o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser, entendeu? Então as pessoas, elas podem opinar, mas ninguém vai limitar ela, porque ela é totalmente independente, ela faz o que ela quer. E isso foi resultado de várias atitudes e decisões que ela teve no meio do caminho, né? Então, esse sempre foi um incentivo muito grande para mim de mostrar o quanto é importante. Muitas vezes pode ser muito mais fácil você depender de outras pessoas, mais confortável, mas se você tiver a chance de tentar ser independente, lá no futuro, isso pode ser muito bom, de você não precisar se limitar por causa das outras pessoas, de você não precisar aceitar o que os outros mandam, o que os outros impõem pra você, né? Você faz o que você quer, você ouve a opinião dos outros, se fizer sentido pra você, você acata, se não fizer, você agradece e faz o que tá no teu coração, né? Então, assim, foi um grande exemplo, né? Agradeço demais por ter crescido com esse exemplo. E, enfim, né? E por isso eu cresci assim de tentar ser independente também financeiramente, emocionalmente, nas minhas atitudes. Então, assim, a minha família, eles têm uma condição financeira legal, mas na minha vida, desde que eu comecei a me desenvolver, que eu saí da casa dos meus pais, comecei a lutar pelas minhas, lutar não, ir de encontro com as minhas conquistas, né? Eu sempre fiquei muito também nessa posição. Legal, eles podem me ajudar, né? Eu agradeço os momentos que eles me ajudam, tanto que vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe, durante um período eu morei, né, nos fundos da casa do meu avô, da minha avó, para me estabilizar financeiramente. Foi uma ótima ajuda, foi um momento que me ajudou muito, muito mesmo financeiramente, né? Mas todos os momentos que eu pude ter a decisão de ser independente ou lutar conquistar a minha independência, eu sempre optei por isso, né? De eu ir lá e beleza, legal, eu tenho a opção de eles me apoiarem, né? Mas eu escolho tentar ser independente. E, sinceramente, isso é a melhor coisa do mundo pra mim. Hoje, né, que eu consegui realmente ser independente, conquistar as minhas coisas por mim, né? Eu agradeço demais. Por quê? Porque eu escolhi um ritmo de vida um pouco diferente do convencional, né?
se você me conhece já há algum tempo, você sabe que eu vivo viajando. Então, eu trabalho no online, né? O meu trabalho é online. Vocês estão me vendo aí? Esse é o meu trabalho. Eu tenho 2 empresas, eu não tenho nada físico, nenhuma empresa física, né? Eu tenho 2 empresas e é tudo online. A minha empresa tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa é a minha empresa, né? Então, é uma coisa muito diferente, muito fora do convencional. Além disso, eu vivo viajando. Então, eu passo um mês lá na Bahia, passo um mês em Santa Catarina, passo um mês lá no Vietnã, passo um mês na Tailândia. Eu vivo viajando. Por quê? Porque é o que eu quero, é o que eu gosto, né? É o que eu almejei e trabalhei para conseguir conquistar. Mas talvez, e eu faço tudo isso porque eu tomo as minhas decisões. Eu sou independente, eu pago as minhas viagens, eu pago o meu computador, eu pago a minha moto, eu pago, né? Eu conquisto as minhas coisas. Então, eu tomo as minhas decisões. Se você for lá perguntar pra minha mãe, pro meu avô, pro meu pai, pra minha avó, você acha legal a Bruna ficar viajando, viver viajando? Eles vão, eu acho legal, mas não, eu acho que seria melhor ela ter o cantinho dela, seria mais seguro, seria mais, né? Eles têm a opinião deles. E talvez se eu dependesse financeiramente deles, eu não ia viver essa vida que eu desejo, né? De viver viajando. Primeiro, porque eu ia ter que ficar pedindo dinheiro para eles, ia ter que ficar pedindo autorização para eles. Aí eles poderiam até ter o dinheiro para me bancar, né, nessa situação. Mas talvez, se eles levassem em consideração que isso é muito perigoso, que isso não é legal, que eles não gostam, que não é isso que eles desejam para mim, talvez eu poderia me limitar no que eu quero fazer pela decisão deles. Eu ia ter que aceitar, porque eu sou dependente deles, né? Então, assim, eu sempre busquei ser independente, porque eu tenho as minhas decisões, óbvio, eu escuto a opinião deles, né? Levo em consideração, mas a palavra final é minha, né? Eu sou independente. Então, assim, eu incentivo demais. Eu tive esse exemplo dentro de casa, que foi a minha mãe. Eu, graças a Deus, consegui carregar isso pra mim, né? Ter isso dentro de mim e aplicar isso na minha vida. E eu trabalho demais isso com as minhas alunas. Eu incentivo muito elas a focarem nelas. Por mais que elas tenham marido, tenham filho, tenham filha, tenham esposa, mas assim, dentro do curso, principalmente nos desafios, nas aulas ao vivo que a gente faz, nas orientações de harmonização da casa delas, eu sempre oriento elas a focarem nelas. Amo o filho, quer ajudar o filho? Com certeza absoluta, né? Em nenhum momento aqui que eu falei da minha independência, de eu escolher que eu não amo meu avô, que eu não amo minha avó, que eu não amo minha mãe, que eu não amo meu pai. Eu amo demais eles, mas eu sei que eu focando em mim, eu sendo independente, eu ao invés, além de não ser como é que eu posso colocar isso? Além de não deixa eu pensar, eu não vou ser um incômodo para eles, né? Além deles me verem vivendo a minha vida, eu não vou ser um incômodo para eles. O melhor que eu posso fazer é eu focar em mim, ser independente, estar bem e não incomodar eles, porque eles já tiveram as lutas deles, já tiveram as batalhas deles, já tiveram as conquistas deles, e agora tá na hora deles usufruírem das coisas deles, né? Então aí vem a neta, a filha, e fica lá, ai, vô, me dá isso, ai, mãe, me dá aquilo, né? Não é assim que eu quero vir para agregar, eu quero vir realmente para dar orgulho para eles, para ser solução para eles. Se algum dia alguém precisar de alguma ajuda, eu também poder estender minha mão, né? Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja com tempo de qualidade, que ao invés de eu, né, não poder nem ajudar eles, ainda depender deles de alguma maneira. Então não é isso que eu quero. E o que eu incentivo demais as minhas alunas é justamente isso, delas, ao invés de quererem focar demais em, eu quero ajudar meu filho, eu quero ajudar minha filha, calma, primeiro se ajude, se fortaleça. Você estando forte, o maior beneficiado, a maior beneficiada vai ser o teu filho, vai ser a tua filha, porque além de você não estar incomodando eles, você vai poder esticar a mão e ajudar eles, né? Vou dar um exemplo mais prático aqui para vocês entenderem o que é isso que eu tô falando, tá? Eu tenho uma aluna que é a Helenice Nascimento e ela me contou que ela trabalhava, né? Ela tinha um emprego e em um certo momento da vida dela, ela deixou o emprego dela, optou por deixar o emprego dela para poder ajudar a cuidar da mãe dela que estava ficando doente.
a mãe dela, e além disso ela teve um filho com autismo. Então ela falou, vou me dedicar a ajudar eles, né? E aí ela largou o emprego para ajudar eles, né? Tudo certo, foi um acordo da família, tudo tranquilo. E aí o que acontece? A partir desse momento que ela saiu do emprego para ajudar a mãe e se dedicar ao cuidado do filho, ela começou a ficar em casa e ela começou a ter aquele sentimento de que ela não era mais útil. Ela começou a se culpar por isso, pela posição em que ela estava. E aí ela começou a entrar em depressão. Isso é verdade, vocês podem ver a live que ela fez comigo, tá? Que ela contou isso. E aí ela começou a entrar em depressão, começou a depender de remédio, já não queria mais sair de casa, já não queria mais sair do quarto. E aí, ao invés dela conseguir ajudar a mãe, conseguir ajudar o filho, ela virou mais uma questão que precisava ser ajudada, mais uma pessoa que precisava ser ajudada, né? Então tinham duas pessoas na casa que precisavam ser cuidadas. Ao deixar de cuidar dela para se dedicar 100% para cuidar dos outros, ela pegou e também virou uma terceira pessoa que precisava dos cuidados, né? Então, assim, quando a gente deixa de focar na gente, quando a gente deixa de cuidar da gente para querer ficar resolvendo as questões dos outros, muitas vezes a gente também passa a ser mais uma questão, né? Então, o que acontece? Não tô falando aqui de forma alguma que a gente não tem que cuidar do outro, que a gente não tem que cuidar de uma mãe, que a gente não tem que cuidar de um filho, de forma alguma, tá? A gente tem que cuidar. Mas a gente jamais pode esquecer de se cuidar. Não dá pra esquecer disso, tá? Então, o que acontece? Se você já andou de avião, você já deve ter ouvido, né, a aeromoça falar das instruções lá do voo. E como é que eles falam? Se você ainda não andou de avião, né, você já deve ter ouvido falar também dessas instruções, mas vou explicar aqui pra vocês. Quando você vai voar de avião, fazer uma viagem de avião, né, a aeromoça ela vai lá e dá as instruções de voo, se qualquer coisa sair do controle ali, os alarmes vão tocar e máscaras de oxigênio vão cair, né, acima do seu assento. E aí o que elas falam? Quando essas máscaras caírem, primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca a máscara nas pessoas que estão ao seu lado. Seja criança, seja idoso, seja uma pessoa dependente, seja uma pessoa independente. A primeira pessoa que você vai colocar a máscara é em você. Depois você vai colocar a máscara nos outros. Por que disso? Se você deixar de usar a máscara para se preocupar em colocar a máscara em todo mundo que está ao teu redor e depois colocar em você, provavelmente nesse colocar a máscara nos outros vai acabando o seu oxigênio e aí ao invés dos outros conseguirem ir se ajudando e resolvendo o problema, você vai começar a ser um problema ali e aí os outros que aí já poderiam estar preparados para sair do avião, para evacuar o avião, vão ter que parar, voltar para te ajudar, porque você se preocupou tanto em ajudar o outro, esqueceu de você e aí você que virou o problema da situação, né? E na nossa vida é exatamente igual. A gente se preocupa demais com o outro e a gente acaba esquecendo da gente mesmo. A gente tem que se preocupar com o outro, com certeza. Mas a maneira como a gente mais pode ajudar o outro é nos fortalecendo, estando bem. Quando a gente está bem, a gente deixa de ser o problema para ser parte da solução. Por exemplo, se você passa na rua e vê pessoas pedindo doação, pedindo dinheiro, né, precisando de alguma ajuda financeira, se você não tem uma vida financeira estável, você não consegue ajudar as pessoas ao seu redor. Então você talvez não seja, né, não esteja passando pelas mesmas situações que elas, mas você não consegue ser a solução para elas também, né? Agora, quando você está bem fortalecida, você consegue, através disso, estender a mão para as outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então, você passa a fazer parte da solução. Você consegue ajudar bem mais as outras pessoas. E isso que eu tô falando é financeiramente, emocionalmente, nos teus estudos, nos teus conhecimentos, em tudo na nossa vida. A gente tem que estar bem pra gente poder estender a mão, inclusive para as pessoas que a gente ama. A melhor maneira que a gente tem de ajudar o outro, ajudar um filho, ajudar um marido, ajudar uma mãe, ajudar quem quer que seja, é a gente estar bem primeiro, tá? E na harmonização eu foco muito, muito, muito nisso por essas duas questões. Para você não depender dos outros, não precisar paralisar as tuas decisões, as tuas vontades, porque o outro não quer,
porque o outro não aceita ou porque o outro não vai te dar o dinheiro para você fazer o que você quer, né? Então isso você já corta. Se você vai lá e você fala, ó, gostei, quero fazer. A outra pessoa, ela pode te incentivar, pode tirar sarro, pode te ridicularizar, mas você vai falar assim, ó, ah, tudo bem, né? Eu não vou invadir o seu espaço, eu não vou desrespeitar o seu espaço, vou tentar fazer a harmonização com o que eu já tenho aqui para não te incomodar, porque eu entendo que aqui também é sua casa, mas eu vou fazer porque eu quero fazer por mim, eu quero estar bem dentro da minha casa, eu quero me fortalecer, eu quero me sentir com saúde, eu quero prosperar financeiramente, então eu vou fazer, né? Só peço que você me respeite, não tire sarro, não gosta, a gente não conversa sobre o assunto, mas eu vou fazer por mim, eu vou fazer as minhas intenções, eu vou fazer os meus reforços dos 3 segredos, eu vou equilibrar os 5 elementos, eu vou fazer as minhas ativações, né? E vou te respeitar o seu espaço, mas assim, não vou deixar de fazer por causa de você, porque eu sei que é justamente isso que vai ajudar a nossa família, que vai, né, trazer soluções para as dores que talvez a gente esteja tendo hoje aqui dentro de casa, tá? Então, eu incentivo demais, né, que vocês pensem em vocês, para vocês não deixarem de fazer as coisas que você quer, que você acredite pelos outros. Quantas coisas você já deixou de fazer na tua vida por opinião dos outros? Por medo do que os outros vão falar, ou porque os outros tiraram sarro, ou porque você prioriza os outros e aí nunca faz as coisas pra você, né? É sempre os outros, sempre pros outros, sempre olhando, visando o outro e nunca pra você. Que horas que vai chegar a tua hora? Que horas você vai olhar pra você? Que horas que você vai cuidar de você mesma? Que horas que você vai priorizar as tuas vontades? Que horas que você vai respeitar as tuas vontades, as tuas opiniões? Se você não respeitar a tua opinião, você jamais espere que os outros respeitem a tua opinião. Nem você respeita. Qual que é o exemplo que você está mostrando para os outros? Você não respeita a tua opinião. Você tem a tua opinião. Você fala ela. Os outros dão a opinião deles. Você vai na opinião deles? Eles jamais vão te levar a sério. Eles jamais vão parar para respeitar a sua opinião. Porque eles veem que nem você acredita, nem você tá tão convincente na sua opinião. Como é que eles vão respeitar, né? Então, assim, quando que vai chegar a hora de você fazer alguma coisa por você? Assume as rédeas da sua vida. Cuida de você. Se fortaleça. Seja independente. Tenha a sua opinião. Faça por você. Esteja bem, inclusive e principalmente para poder ajudar as pessoas que estão ao teu redor. Não sei como é que você vem trazendo, guiando a tua vida até esse momento daqui. Mas, se você não tá no controle da sua vida, assume as rédeas dela. Eu tô aqui pra te ensinar, eu tô aqui pra te incentivar, eu tô aqui pra te orientar, eu tô aqui pra te mostrar o caminho mesmo, né? Assim como eu tô mostrando pras minhas alunas, que eu tô falando pra elas, ó, foquem em vocês, ajudem vocês, fazendo desafios mensalmente pra elas se lembrarem disso, para elas se fortalecerem, fazendo aulas, orientações para elas se fortalecerem cada vez mais e dessa maneira elas fazerem parte da solução da família delas e não serem mais um problema na família delas, né? Mais uma pessoa que não tem nada para fazer, que tá de mãos atadas dentro da família. Então assim, eu tô chamando você para ser parte da solução e para ser parte da solução da tua vida, da tua família, dos teus filhos, se você tiver filhos, do seu casamento, se você for casada. Realmente, tô te chamando aqui para você assumir as rédeas da sua vida, para você estar dentro de casa e se sentir dentro da sua casa, dentro do seu lar, se sentir bem, se sentir confiante, se sentir em paz. E, consequentemente, ter saúde, ter prosperidade financeira, ter harmonia com as outras pessoas dentro da sua casa. Tá bom? Então, gente, eu tô aqui encarecidamente pedindo para você, não por mim, por você, para você dizer que chegou a tua hora, de você olhar para você, de você fazer por você, de você fazer algo por você. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa live e eu quero ver vocês lá, ó, comprometidas com vocês,